Duas lâminas, uma de aço e outra de bronze, têm comprimentos de 20 centímetros a temperatura de 15 graus Celsius. Sabendo-se que os coeficientes de dilatação valem 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1 e 18 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. Calcule em unidades de 10 a menos 3 a diferença de comprimento quando as lâminas atingirem uma temperatura de menos 5 graus Celsius. Então nós temos aqui duas lâminas, uma de aço e uma de bronze. Elas têm comprimento de 20 centímetros. Vamos transformar logo para milímetro, que ele quer unidade de milímetro. De centímetro para milímetro, desloca uma casa. Então, se desloca uma casa, só é acrescentar um zero. Então, o comprimento inicial do aço é de 200 milímetros. Centímetro, milímetro. E a mesma coisa aqui com bronze. O comprimento inicial do bronze é de 200 milímetros. Continuando. A temperatura de 15 graus Celsius. Então, a temperatura inicial é de 15 graus Celsius, tanto do aço quanto do bronze. Sabendo que os coeficientes de dilatação valem, respectivamente. Então, primeiro vem o do aço. Alfa é 12 vezes 10 elevado a menos 6. E do bronze é 18 vezes 10 elevado a menos 6. Coeficiente de dilatação linear. Calcule em unidade de 10 elevado a menos 3 milímetros. Vou botar aqui em cima. Em unidade de 10 elevado a menos 3 milímetros. A diferença de comprimento. A diferença de comprimento. Então, é a diferença entre o comprimento do aço e o comprimento do bronze. Então, vamos primeiro calcular o comprimento do aço. Quando elas atingiram a temperatura, então a temperatura final é de menos 5 graus Celsius. Tanto do aço quanto do bronze. Então, veja. Se estava a temperatura de 15, passou para menos 5. Então, se a temperatura está diminuindo, isso quer dizer que ele vai contrair tanto o aço quanto o bronze. Ele não vai aumentar o seu comprimento, ele vai diminuir. Então, vamos ver. Quanto foi que deu a dilatação do aço? Então, ΔL, eu vou chamar de aço A. ΔL do aço é L0 vezes alfa vezes Δθ. Δθ é a variação de temperatura. É a temperatura final, que é menos 5, menos a temperatura inicial, que é 15. Sinais iguais, soma e repete sinal. 15 mais 5, 20. Então, a variação de temperatura, tanto do aço quanto do bronze, é de menos 20 graus Celsius. Então, vamos voltar para cá. A dilatação do aço é o comprimento inicial. O comprimento inicial, 200 vezes alfa. Alfa é 12 vezes 10 elevado a menos 6. E a variação de temperatura é menos 20. Então, a dilatação do aço vai ser... Vamos deixar esse zero por último. Vamos multiplicar só esse 2 vezes 2 vezes 12. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 12. 4 vezes 12. 2 vezes 4 é 8. 1 vezes 4 é 4. Dá 48. Aqui tem 3 zeros. Esses 3 zeros eu vou colocar em potência. 10 elevado à terceira. 1, 2, 3. Os 3 zeros é o expoente da potência. Vezes 10
elevado a menos 6. Então, a dilatação do aço é 48 vezes 10, multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. 3 menos 6, menos 3. Aqui como sinal negativo, numa multiplicação, dá negativo. Então, a dilatação do aço é menos 48 vezes 10 elevado a menos 3 milímetros. Vamos calcular a dilatação do bronze. Delta L do bronze é L0 vezes alfa vezes delta θ. Então, a dilatação do bronze vai ser o comprimento inicial, também é 200, vezes alfa, que é 18 vezes 10 a menos 6, e a variação de temperatura é menos 20. Então, a dilatação do bronze vai ser, vamos fazer a mesma coisa, deixa o zero por último, 2 vezes 2 vezes 18. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 18, 18 vezes 4, 4 vezes 8, 32, vai 3, 1 vezes 4 é 4, com 3, 7. 72. Então deu 72. Vamos pegar esse 3 zero agora. Mesma coisa. Potência de 10. 1, 2, 3. Vezes 10 elevado à terceira. Vezes 10 elevado a menos 6. E o sinal de menos aqui. Então a dilatação do bronze vai ser menos 72. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, soma os expoentes. 3 menos 6, menos 3. Pronto. Então, ele está pedindo, calcule em unidade de 10 a menos 3 a diferença de comprimento. Então, a diferença de comprimento, representando por ΔL, é a diferença entre o comprimento do aço menos o comprimento, a dilatação do comprimento do bronze. Então, aqui vai ser menos 48 vezes 10 a menos 3, menos a dilatação do bronze é menos 72. Então, menos 72 vezes 10 elevado a menos 3. Para tirar o parênteses, menos com menos dá mais. Então, a dilatação, a diferença vai ser menos 48 vezes 10 a menos 3, menos com menos dá mais. 72 vezes 10 elevado a menos 3. Então, aqui vai ser 72 menos 48. Então, vai ser 72 menos 48. 8 para 12 é 4, vai 1. 5 para 7 é 2, então dá 24. Então, a diferença de comprimento vai ser 24 vezes 10 elevado a menos 3. Como ele está querendo em unidade de 10 a menos 3, a resposta é 24. Até a próxima.